Oi, meu nome é Enila, eu tenho 17 anos de idade. Gosto muito de gravar áudios sobre assuntos que são do meu interesse. Não costumava compartilhá-los com outras pessoas, mas até alguns dias atrás, pensando nisso, ardeu muito em meu coração gravar esse áudio e iniciar essa jornada. Perdoe-me porque talvez não continue gravando o livro de Jane Austen. Por muitas vezes pensei até em desistir. Entretanto, neste momento, sigo no desejo de continuar nesse rumo, trazendo para vocês as lições bíblicas juvenis do terceiro trimestre de 2026. Espero que eu seja uma grande ajuda para você, cristão. E sem mais delongas, sente-se em um lugar confortável e aproveite o áudio. Lições Bíblicas Juvenis. Terceiro trimestre de 2026. Conhecendo os fundamentos da fé cristã nas Epístolas Gerais. Lição de número 1. A superioridade de Cristo. Versículo bíblico, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus, antigamente falado muitas vezes e muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos, nesses últimos dias pelo Filho. Leitura bíblica em classe. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 6. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da sua majestade de suas alturas. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és filho, hoje te gerei? E outra vez lhe serei por pai, ele me será por filho? E, quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Conectando com Deus. No relacionamento com Deus, dia após dia, necessitamos descer frequentemente à casa do oleiro e permitir que sejamos moldados pelas suas mãos. Para tanto, precisamos chegar com humildade, reconhecendo que Ele é superior a todos, e nos submetermos à vontade do oleiro. A leitura bíblica, acompanhada de louvor, oração e jejum, faz parte desses nossos momentos devocionais de entrega e adoração, para estarmos cheios do Espírito Santo e conectados com o Senhor, o soberano de toda a terra. Ponto 1. Conhecendo a Epístola. Que a Bíblia é um livro muito especial, nós já sabemos. Ela é a palavra de Deus revelada à humanidade. Podemos dividi-la em diversos grupos de livros que possuem semelhanças entre si. Nesse trimestre, estudaremos um grupo de 8 cartas, de Hebreus a Judas, escritas para o público cristão em geral. Por isso, são chamadas de Epístolas Gerais. A primeira delas é conhecida como a Carta, ou Epístola aos Hebreus. Não sabemos ao certo quem a escreveu, nem para quem foi escrita originalmente, mas podemos afirmar que foi redigida por alguém que conhecia profundamente o Antigo Testamento. Dado as conexões e comparações de aspectos do Antigo Testamento e Jesus, levando-nos a crer que provavelmente foi escrita para defender a fé cristã entre os judeus convertidos a Cristo. Certamente, o estudo de Hebreus dará muitas lições valiosas para os dias de hoje. Ponto 2. Cristo é superior aos profetas. 2.1. Os profetas e Cristo. O autor de Hebreus inicia sua carta com a afirmação chocante. Desde antigamente, Deus tem falado de muitas formas através dos profetas, mas agora Ele tem falado pelo seu Filho, herdeiro de todas as coisas e Criador do mundo. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao 2. Ora, há milênios que os profetas atuavam como porta-vozes de Deus ao povo, sendo muito respeitados entre os judeus por isso. Mas
Principalmente, Hebreus já estabelece seu primeiro argumento. Jesus é superior aos profetas. A mensagem e essência. A palavra de Deus andou literalmente entre os homens. O Verbo se fez carne. João 1:14. 2.2 Cristo, a mensagem dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento pregavam que recebiam do Senhor, proclamando muitas vezes a vinda do Messias, o Salvador. O Messias havia chegado, o Filho, a palavra de Deus encarnada, o Salvador. Assim como nós, os crentes daquela época precisavam ouvir essa poderosa verdade, a fim de fortalecer a fé deles diante dos questionamentos do mundo. Em outras palavras, Hebreus ensina: sabe tudo aquilo que vocês já aprenderam sobre Deus? Então, a palavra de Deus ganhou carne e ossos, habitou entre nós e abriu o caminho ao Pai. Essa palavra é tudo aquilo que sempre esperamos. Por isso, apeguem-se a ela com todas as forças. Ponto 3. Cristo é superior aos anjos. 3.1. Cristo é superior aos anjos. Continuando seu argumento, o escritor resume em Hebreus 1, 3 e 4 seu próximo ponto. Jesus é a perfeita expressão da glória do ser de Deus, sustentando todas as coisas por sua palavra, após ter se entregado como purificação dos nossos pecados. Tomou assento à direita de Deus nos céus, sendo, portanto, tão superior aos anjos quanto o seu nome superior ao deles. Logo em seguida, ele cita diversas passagens do Antigo Testamento que demonstram a superioridade de Cristo sobre os anjos. E encerra explicando quem eram os anjos e o papel deles. 3.2 Jesus é digno de adoração. Apesar de ficar demonstrada a superioridade de Cristo em relação aos anjos, outro símbolo importante para os judeus, hoje em dia, é possível perceber que muitas pessoas, até mesmo alguns cristãos e outras religiões, valorizam exageradamente a figura dos anjos, como no caso dos anjos da guarda, caindo em misticismo. Devemos respeitar a figura dos anjos, enquanto agentes de Deus em favor dos salvos, sem esquecer que eles não recebem adoração, somente Jesus. Os anjos de Deus exercem mistérios gloriosos no céu e na terra e são conservos nossos. Eles não querem a nossa adoração e nem pretendem tomar o lugar de Deus. 3.3 O perigo da negligência. Hebreus mais uma vez destaca a importância de prestarmos maior atenção à mensagem do Filho. Porque se a palavra falada pelos anjos foi cumprida e Cristo é maior que os anjos, como poderemos escapar da condenação se negligenciarmos a palavra de salvação em Cristo Jesus? Que possamos nos apegar firmemente àquele que, sendo Deus, fez-se homem para que seu sacrifício nos libertasse do medo, da morte e derrotasse o diabo. Ponto 4. Cristo é superior a Moisés. 4.1 Cristo é superior a Moisés. Moisés é o profeta mais honrado dos judeus. Por isso, é natural que fosse mencionado. Os judeus amavam muito Moisés e sua obra. O grande libertador, o homem que abriu o Mar Vermelho, um dos maiores profetas. Contudo, como nas comparações anteriores, o escritor aos Hebreus defende que, diante de Cristo, Moisés não passa de um mero figurante do plano divino. Mas o texto é claro ao afirmar que Cristo é tido por digno de tanto maior honra do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem daquele que edificou. Sem diminuir a importância de Moisés, somos ensinados que ele era um servo fiel à casa de Deus, mas Jesus é fiel como filho sobre a casa de Deus. Cristo é, mais uma vez, superior.
4.2 Jesus, maior que os apóstolos e sumo sacerdote. Vejamos que Moisés executou uma obra. Hebreus utiliza a figura da edificação de uma casa. Ele foi enviado por Deus para libertar os hebreus da escravidão dos egípcios, guiando o povo pelo deserto com a companhia do seu irmão, Arão, como primeiro sumo sacerdote. Tal fato é relembrado em Hebreus, capítulo 3, versículo 1, quando o escritor orienta o salvo a considerar Jesus como apóstolo, o mesmo que enviado, e sumo sacerdote, ministro, mediador entre os homens e Deus, da nossa fé. Perceba que Moisés não poderia exercer, ao mesmo tempo, seu chamado e ofício sacerdotal, o qual foi dado a Arão. Mas Jesus era mais digno, liturgicamente e em todos os sentidos, que Moisés em sua obra. Concentrado em si mesmo e, definitivamente, os ofícios de profeta, sacerdote e rei, ele é maior e preexistente a todos os que foram enviados antes dele. E é sumo sacerdote por excelência. Jesus é perfeito. Ponto 5. A grande premissa. Cristo é Deus. Em Hebreus 1, 2 e 3, há uma grande premissa que sustenta todos os argumentos apresentados. Jesus é Deus, Filho unigênito do Pai. Essa é uma grande verdade que nós, os crentes em Jesus, não podemos nunca, jamais esquecer ou relativizar, principalmente diante dos incrédulos e dos falsos mestres. A declaração de fé das Assembleias de Deus, falando sobre a deidade absoluta de Jesus, nos apresenta extensos exemplos de que Jesus é, inequivocadamente, Deus. Hebreus nos adverte a guardar as palavras do Senhor Jesus da mesma forma que o Mestre ensinou para aqueles que o amam. Para concluir, reconhecer a superioridade de Cristo sobre todos os seres criados possui grande relevância teológica. Entendimento que faz parte da coluna vertebral da fé cristã, mas também alcança uma dimensão prática, piedosa, devocional. Cristo deve ser adorado diariamente, através de nossas condutas, como Salvador e Senhor da nossa existência. Somente assim cumpriremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você ouviu até aqui, muito obrigada. Que Deus o abençoe grandemente em sua vida e na sua jornada com Cristo. Espero que esse áudio tenha sido de grande auxílio. Se você gostou desse áudio, curta, comente. Talvez eu faça mais áudios como esse. E finalizo esse áudio agradecendo a Deus por tudo. Que Deus te abençoe.